Você sabe como funcionam os antioxidantes? Muito se fala na internet sobre suplementação de antioxidantes, alimentação antioxidante, mas pouco fala-se sobre exatamente como funciona e por que eles são tão importantes. E neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre os antioxidantes, a sua importância e como que é importante a suplementação também para complementar a alimentação. Meu nome é Raquel Ribeiro, sou nutricionista. Sejam muito bem-vindos ao canal da Maxime Bio. Gente, primeiramente, vale a pena decifrar por que esse nome antioxidante. Por que ele existe e qual que é a importância dele no nosso organismo. Aqui nesse quadro eu esquematizei para vocês entenderem bem didaticamente sobre como funciona. A começar pela definição do nome antioxidante. De onde que vem essa definição antioxidante? Que nada mais é do que anti alguma coisa, né? Antioxidação. E o que seria essa oxidação? A oxidação é um processo que acontece naturalmente no nosso organismo, assim como em qualquer outra substância. E essa oxidação, ela se dá por três vias, ou ela cede hidrogênio, ou ela cede elétrons, ou então ela ganha oxigênio. Então, toda substância, o nosso organismo principalmente, ele pode ter essa oxidação justamente por esses três mecanismos. E os antioxidantes, eles atuam nesse processo de inibir essa oxidação para o nosso corpo. Por quê? Essa oxidação, ela acontece naturalmente, mas em excesso ela pode ser prejudicial para a nossa saúde, porque a gente pode ter danificação de algumas células, acelerar o processo de envelhecimento. E a gente pega esses antioxidantes e a gente traz um foco muito grande para a redução de umas substâncias que são prejudiciais em excesso para a nossa saúde, que são os radicais livres. Esses antioxidantes, eles atuam neutralizando a ação desses radicais livres. E o que são esses radicais livres? Que nada mais são do que moléculas instáveis que a gente encontra aqui nas nossas moléculas que têm elétrons e elas se tornam instáveis porque elas acabam cedendo elétron durante alguns processos de reação dos nossos organismos, né? Quando uma molécula que tem elétrons, ela cede um elétron, ela acaba ficando instável, ela se torna um radical livre. Esse radical livre, ele pode trazer diversos danos ao nosso organismo, em estruturas como proteínas, o nosso próprio DNA, a membrana plasmática, acelerando o quê? Processo de doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e até mesmo o processo de envelhecimento. E esses radicais livres, eles podem ser neutralizados através dos antioxidantes. Quando a gente pega esses antioxidantes, o que eles fazem? Qual que é a ação dos antioxidantes para neutralizar esses radicais livres? Já que os radicais livres, eles roubam elétron de outras moléculas, como o nosso DNA, a membrana, que eu já citei anteriormente, eles precisam de elétrons. Eles roubam delas porque eles precisam, eles são instáveis, eles estão procurando se estabilizar. E o que os antioxidantes fazem? Eles estabilizam novamente, doando o quê? Elétrons. Então, eles doam elétrons para os radicais livres para impedir que eles roubam elétrons de outras moléculas nossas, como o nosso DNA, a membrana plasmática e de proteínas, inibindo o processo de envelhecimento, de doença cardiovascular, doença neurodegenerativa. E tem um detalhe bem importante, os antioxidantes, eles não são somente o que a gente consome na alimentação e o que a gente suplementa também, porque nós temos diversos suplementos aí no mercado, muito importante aí para esse processo de antioxidação. Mas no nosso corpo, nós temos aqui um mecanismo natural de antioxidação, que se dá pela sódio, pela catalase e pela glutationa. Esses mecanismos endógenos de antioxidação, eles são dependentes de vitaminas e de minerais para funcionar. E daí entra a importância da alimentação e também de uma suplementação inteligente. Olha só que interessante, esse primeiro mecanismo aqui da sódio, da superóxido desmutase, ele é dependente de manganês, de cobre e de zinco, principalmente lá em uma estrutura da nossa célula que a gente chama de mitocôndrias. Daí também importante, ó, essa suplementação aqui, ó, de coenzima Q10,
que é um potente antioxidante que atua justamente aqui nessas mitocôndrias, que fazem parte desse mecanismo endógeno de antioxidação do nosso corpo. Então, nós já temos aí o manganês, o cobre, o zinco para auxiliar no nosso processo natural de antioxidação. A alimentação ela fornece esses nutrientes, mas quando não é suficiente na alimentação, a gente tem também a suplementação como oferta. E a coenzima Q10 entra justamente auxiliando a nossa mitocôndria a ajudar nesse processo de antioxidação. Outra vitamina antioxidante muito interessante que a gente encontra na alimentação e também na suplementação é a vitamina E, que também inibe o processo de oxidação das nossas membranas plasmáticas. Quando essas membranas plasmáticas elas são oxidadas, a gente pode ter um envelhecimento precoce. E por isso que a vitamina E, a queridinha, por exemplo, da estética, que ajuda inibindo o processo de envelhecimento, principalmente da nossa pele. Outros antioxidantes interessantes, a vitamina C, o resveratrol, que são extremamente interessantes na inibição desse processo de oxidação, principalmente do nosso DNA, reduzindo até mesmo o surgimento de câncer. Outro mecanismo de antioxidante que nós temos no nosso corpo natural, que é a da glutationa peroxidase. Só que esse mecanismo ele é muito interessante porque ele é codependente de 3 vitaminas muito importantes, que é as vitaminas do complexo B, vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12, que são vitaminas essenciais aí para o nosso organismo para diversas outras funções. Mas falando do mecanismo antioxidante, nós encontramos essas vitaminas aqui sendo muito importantes para esse nosso mecanismo antioxidante endógeno. Então, gente, olha só, o tanto que é importante vocês entenderem esses cofatores, entenderem o mecanismo de como isso acontece, para que vocês façam melhores escolhas na alimentação. E claro, se na alimentação ela não é suficiente, vocês podem optar por ter uma via suplementar para auxiliar esse mecanismo antioxidante. E é isso, pessoal. Entenderam como funcionam de fato os antioxidantes e a importância deles no nosso organismo? Pois é, então, você sabe que você pode ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, evitar muita exposição ao sol também, que pode provocar o aumento desses radicais livres. Tabaco, consumo de álcool também pode aumentar esses radicais livres e provocar essas reações não tão desejadas no nosso organismo. E claro, uma suplementação inteligente. Quer descobrir a suplementação que eu faço, que eu utilizo no meu dia a dia também com os meus pacientes? Vem com a MaxMeBio que vocês vão conhecer essa suplementação aqui todinha que foi citada no vídeo. E se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, curte, comenta, compartilha com um amigo, coloca no grupo de WhatsApp, transfere essa mensagem para que todos conheçam a ação dos antioxidantes. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da MaxMeBio e também lá no nosso Instagram, MaxMeBio, e também no meu Instagram, @RaquelRibeiroNutric. Muito obrigada e até a próxima!